Oi, turminha! Como vocês estão? Vocês sabiam que existem muitas formas de violência e que nenhuma delas é aceitável? Por isso, quando vamos à escola, os adultos ficam nos ensinando a tratarmos uns aos outros com gentileza e resolvermos os conflitos por meio de conversas, porque o diálogo é sempre o melhor caminho, não é mesmo? Então, vamos pensar em como vamos tratar os nossos amiguinhos assim que pudermos voltar para as aulas presenciais. O programa vai começar. Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores procurando quem me queira. Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores procurando quem me queira. Bom dia, crianças! Hoje eu trago uma proposta muito gostosa para todos nós. Que tal hoje, juntos, brincarmos de descobrir haikais em nosso jardim, em nosso quintal? Que tal? Mas, Vânia, o que são haikais? Vocês sabem o que são haikais? Haikais são pequenos poemas de apenas 3 versos. É isso mesmo. Uma arte milenar que foi trazida do Japão. E vocês sabem o que significa haikai? Hai, brincadeira. Kai, harmonia. Então, juntos, com a ajuda da escritora Maria Valéria Rezende, vamos brincar de encontrar, de descobrir os haikais em nosso quintal. Colhi este livro do nosso pé de poesia, este livro tão saboroso para o nosso dia de hoje. Hai Quintal. Haikais descobertos no quintal. Ilustrações Mirna Maracajá, da editora Autêntica. Vamos juntos experienciar essa poesia que existe no nosso quintal? Vamos? Estou sentindo. Na ponta da língua, repito o nome libélula, com gosto de asas. Seguimos juntos nessa brincadeira? Vamos lá? Escutem. Bem te vi! Bem te vi! Bem te vi! Bem te vi diz que viu, mas olhava para o outro lado. Bem que eu vi. Debaixo da acácia, chuva de flores de ouro retarda os meus passos. O verão juntou sabiá com sabiá para fazer um ninho. Livro fechado é borboleta dormindo. Aberto, voa! Descalça na terra, o planeta me faz cócegas na planta dos pés. Para a formiguinha, na folha da goiabeira, há um mundo inteiro. A folha amarelada dança ao sol e ao vento antes de morrer. Invejo meu gato. Ninguém pode proibir que pule o muro. Som de sino, bronze. Canto de pássaros, prata. Vozes da tardinha. Vento dá no galho, baque da manga no chão. Bigodes amarelos.
Cansado de brilhar, o vagalume adormece sem saudar o sol. Nesse movimento bonito por uma escola literária, haikais em nosso quintal, a gente se vê! Olá, eu sou a professora Beth e nós vamos confeccionar hoje uma máscara africana. Para isso, nós vamos precisar de papelão, tinta guache, cola branca, tesoura sem ponta, uma régua e uma canetinha ou um lápis. Vamos desenhar em nosso papelão uma máscara. Embaixo ela será oval, de aproximadamente 30 centímetros. Com um desenho mais ou menos assim, vamos recortar em volta. Com a tesoura sem ponta, caso haja necessidade, peça a ajuda de um adulto. Ficará então quase como este, parecido. Vamos desenhar a área dos olhos e recortar o vazado. Veja como está ficando a nossa máscara. Com as partes que sobraram do nosso recorte do papelão, vamos recortar então orelhas para a nossa máscara, nariz, boca. Usem sua criatividade. Estou finalizando a decoração da máscara. Eu fiz pontinhos de tinta com o uso do cotonete. Vou terminar de colar as partes soltas, como a boca, olhos que nós recortamos. Pode ser pintado, pode ser recorte de papel, de papelão. Como bem disse, a criatividade aqui, ela é super bem-vinda. Usem sua criatividade. Eu usei também pedaços de canela em pau, para fazer o cabelo da minha máscara. Poderia utilizar pedaços de tecido, de fita, ou até mesmo de garrafa PET. Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês um tema que vocês adoram, tá bom? São os dinossauros. Então eu vou depois ensinar vocês a fazer um dinossauro com rolinho de papel higiênico, mas enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho sobre os dinossauros. Existiam várias espécies de dinossauros, tá? Mas assim, a gente divide entre os dinossauros carnívoros, que comem carne, tá? Se alimentavam de outros animais, e os dinossauros herbívoros. No caso, o interessante é que os carnívoros, eles eram até bem menores que os herbívoros, tá? Os herbívoros, eles tinham até 21 metros de altura, tal. Então, eles eram enormes. Nesses casos aqui, ó, são os herbívoros, tá? Que eles comiam plantas, tá bom? Eles não se alimentavam de outros animais. E essa espécie está extinta há muitos e muitos anos, não existe mais, tá bom? E a palavra dinossauro, ela significa lagarto terrível. E cada dinossauro tem um nome, né? Vocês conhecem mais, aí o Tiranossauro Rex, né? Todo mundo adora o Tiranossauro Rex. E também tem o Brachiosauro. Então, vários dinossauros.
vocês tiverem oportunidade, façam uma pesquisa aí junto com os papais para achar as espécies, como que eles eram, né? Altura, peso. E os dinossauros foram extintos há milhares de anos, tá? Foi uma ação da natureza, né? Um meteoro e matou todos os dinossauros. Então vamos à nossa aulinha de hoje, para a gente fazer esses dinossaurinhos assim, olha. Então nós podemos utilizar rolinho de papel higiênico ou rolinho de papel toalha ou de qualquer outra coisa, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, olha, dobrar o rolinho. Aí vocês peçam para a mamãe fazer essa medida aqui para vocês, tá bom? Porque daí nós vamos fazer assim, ó. Então, olha, a mamãe vai fazer 3 quadradinhos, ó, 1, 2 e o terceiro daqui. Aí a mamãe medir mais ou menos aqui no meio, ó, fazer um risco e pegar esse risco, levar até lá em cima, ó. Aqui também, levar até lá em cima e fazer aqui um semicírculo para fazer a cabecinha. Feito isso, é só recortar, tá bom? Então a gente recorta aqui onde marcou. Tá? Se vocês tiverem dificuldade para recortar, peça aí para a mamãe recortar. E depois vocês vão pintar. No caso aqui do meu, eu usei guache verde para pintar, tá? Vocês podem utilizar também. Então agora a gente vai recortar aqui, ó. Aqui, vai seguindo aqui, ó. Recortou, esse aqui não vai virar. Aí o que a gente faz? A gente abre aqui, tá vendo? A cabecinha normalmente precisa dar uma acertadinha, ó. Ela ficou assim, ó, pontudinha, daí é só vir aqui com a tesoura, dar uma acertadinha aqui, ó, pra arredondar mais um pouquinho. Ó, arredondou? Aí o que vocês vão fazer? Vai dobrar. Vai pegar o rabinho também, pode dar uma dobradinha no rabinho se quiser. Tá vendo? Daí vai pegar a tinta guache, vai pintar, tá vendo? Eu pintei de verde, né? E fazer com uma canetinha, ó, fazer 2 olhinhos depois que pintou. Então, olha, isso aqui também tá recortado, tá? Falta virar aqui. Então é isso, espero que vocês façam uma família de dino aí para vocês e brinquem bastante. Então por enquanto é isso, como eu sempre digo, aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês todos se cuidando, tá bom? Até que passe essa pandemia, a gente se encontre na escola. Beijos! Resolver qualquer problema não é tão fácil assim, mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montão. Eu desejo
É de historinhas para dormir? Não é de bruxa, né? Aposto que é um livro daqueles que tem palavras que enrolam a língua da gente. Que nem o rato roeu a roupa do rei de Roma e correu pra rua rindo. Deixa a amiga falar! Eu vou contar pra vocês. Hoje, a nossa vizinha, a Dona Neide, veio visitar a gente e trouxe um presente para mim. Era um livro muito lindo que saía figuras de dentro. Mas aí, a mamãe disse que eu tinha que dizer obrigada para a Dona Neide pelo presente. E eu disse. Depois, eu quis comer um biscoito e falei para o papai me dar um. Mas ele falou que antes eu tinha que dizer por favor. Então eu disse e ele me deu. Então, quando eu fui sair da sala, eu pisei sem querer no pé da Dona Neide. E a mamãe falou que eu tinha que falar com licença para passar e desculpa por ter pisado nela. Por que você tem que ficar falando essas palavras, hein? Não sei. Vai ver, elas são mágicas, que nem abracadabra e sem salabim! O que aconteceu depois que você falou essas palavras? Não. Nada demais. Eles só deram um sorrisinho. Vai ser difícil encontrar uma resposta. Não. Já sei! Uma vez a Pro falou que a gente pode encontrar muitas respostas dentro dos livros. Não, você tem um livro aí. Uhum. E a gente pode entrar nele para procurar a resposta. Legal! Não. Vamos lá! Ai, que pedra dura! A minha é bem macia, olha! É um ursão! Não chora! Eu não sabia que você era um urso. Ele não para de chorar. Será que ele se machucou? Fala aquela palavra que a mamãe ensinou quando você pisou sem querer no pé da Dona Neide. Boa ideia! Desculpa, senhor urso. Eu não queria machucar você, viu? Não, funcionou! Acho que quem escuta essa palavra se sente melhor. E quem fala também. O meu coração estava pesadão e agora ficou levinho, levinho. Que montanha grande! Vai dar um trabalhão pra subir. Você viu aquilo? Eu vi! Vamos fazer como ele? Vamos! Sai, macaquinho! Ele não quer sair. Já sei! Vou falar por favor, que foi o que o papai mandou dizer quando eu pedi um biscoito pra ele. Legal! Por favor, macaquinho, deixa a gente pular daí. Deu certo! Não, quando a gente pede por favor, fica mais fácil conseguir as coisas. É mesmo! Yupi! Não, seu elefantão, a gente quer passar. Por quê? Quando eu quis passar e não tinha espaço, a mamãe disse que eu tinha que falar com licença. Com licença, seu elefante. Funcionou! Existem palavras mágicas de muito valor. Com licença, obrigado, me desculpe, por favor. Se alguém estiver na frente e você quiser passar,
essas palavras sempre que precisar. Obrigada por me ajudar, Puquê. Mica, venha se despedir da Dona Neide. Estou indo, mamãe. Com licença, pessoal. Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, você sabia que além da dengue existem mais 2 doenças que são causadas pelo Aedes aegypti? Pois é, são as arboviroses, lembra? É aquelas que eu falei que não tem nada a ver com árvore. Pois é, essas 2 doenças são a Zika e a chikungunya e eu vou falar um pouquinho delas para vocês hoje. A Zika, ela, na grande maioria dos casos, ela não desenvolve sintomas. E então a doença ela passa quase que despercebida. E quando ela apresenta alguns sintomas, esses sintomas são bem leves. Febre, vermelhidão nos olhos, dores de cabeça, dores nas articulações, manchas na pele. Os sintomas eles são bem mais fracos do que na dengue. O grande problema da Zika é quando as mulheres grávidas são infectadas pelo vírus, porque aí o bebê pode apresentar alguns problemas. Já a chikungunya, ela apresenta sintomas iniciais bem parecidos com a dengue, como a febre alta e abrupta, que é aquela que aparece de repente, e um mal-estar. E o que vai diferenciar a chikungunya da dengue é que a chikungunya ela causa dores mais intensas nas articulações, especialmente nos pés, nas mãos, nos punhos, no tornozelo, nos dedos. Então, pois é, isso tudo só reforça pra gente a importância da prevenção e a importância de eliminar o Aedes aegypti, como a gente já conversou em outros programas. Porque só assim essas doenças como o dengue, a zika e a chikungunya vão parar de fazer mal para tanta gente. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um joguinho, tá? Chama-se Labirinto. É um joguinho legal que tem alguns obstáculos para você terminar o joguinho. Então você vai sair e chegar, tá? Passando pelos obstáculos. Então, o que eu vou falar primeiro sobre esse joguinho? Eu fiz ele aqui numa caixa na tampa de uma caixa de pizza e usei tampinhas de garrafa para fazer os obstáculos. Mas vocês podem utilizar caixa de papelão, vocês podem utilizar rolinho de papel higiênico, né? Pode colocar fazendo os obstáculos assim como túneis. Vocês podem cortar também o rolinho de papel higiênico e colar, tá bom? Vocês podem amassar folha de jornal, no caso se não tiver tampinha, olha, pode amassar folhinha de jornal ou de revista, fazer umas bolinhas e colar. Pode usar caixa de sapato, tampa, o que vocês quiserem, tá bom? Então, olha, o meu já está pronto, eu colei com cola branca as tampinhas, esperei secar. Então, como que é o joguinho? Aqui é a saída, você vai pôr a bolinha e você vai tentar chegar lá, ó, na chegada, tá bom? Ó, cheguei, tá? Então, tá vendo? Só que, ó, tem os lugares que se eu for por aqui, olha, vai ficar presa a minha bolinha, eu não consigo ir pra chegada, daí eu tenho que ir tentando, ó, aqui também tá presa, então vou tentando até, ó, prendeu aqui, olha, tá bom? Importante, vocês meçam o espaço aí pra colar as tampinhas ou o papelãozinho
que dê para passar realmente a bolinha. No meu caso aqui, essa bolinha é maior, eu não sei se ela dá para passar para chegar. Ó, aqui ela já prende, tá vendo? Tá? Mas ó, também vocês podem brincar utilizando mais de uma bolinha, tá? Pode pôr lá. Fica muito legal. Então daí, ó, tá bom? Então a dica de hoje era essa. Espero que vocês façam aí, brinquem, se divirtam bastante, tá bom? E por enquanto é isso. Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, todo mundo se cuidando. E até a próxima. Em breve nos veremos na escola. Beijos! Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia? Hoje nós temos um assunto muito importante para conversarmos aqui e que foi a partir da luta de uma mulher que muitas transformações aí, principalmente na legislação, aconteceram como forma de proteção às mulheres vítimas de violência. Vamos falar sobre a Lei Maria da Penha e sobre alguns tipos de violência que podem ser identificadas e não estão apenas relacionadas à violência física. Anotem aí o nosso tema de hoje que nós já vamos começar. Hoje eu vou te contar a história da Maria da Penha. Muitas pessoas ouvem falar da Lei Maria da Penha e não imaginam a história que nós temos por trás disso. Então eu vou te contar um pouquinho só dessa história e você já vai perceber a importância que tudo isso tem, tá bom? Maria da Penha, nascida na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, em 1º de fevereiro de 1945. Formou-se farmacêutica na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará. Fez mestrado em parasitologia, análises clínicas. Ela estudou bastante, era muito estudiosa. Mas, apesar da formação na área da saúde, ela ficou conhecida, na verdade, não foi por nenhum feito nessa área, não. Foi pela luta que ela teve, que ela travou, que ela insistiu muito e ela conseguiu vencer combatendo a violência contra as mulheres. Filha de um dentista e de uma professora, ela mudou-se para São Paulo para estudar e após um ano aqui em São Paulo, ela conheceu um colombiano chamado Marco Antônio Herédia Viveiros, com o qual ela começou a namorar, ela se casou, ele sempre muito atencioso, simpático, cavalheiro com ela, né? E aí ela retornou com ele para Fortaleza. E logo após o nascimento da primeira filha do casal, ele conseguiu se naturalizar brasileiro. Então, como eles tiveram o primeiro filho junto, ele era colombiano, mas ele também conseguiu se naturalizar brasileiro. E foi daí para frente que começou um verdadeiro caos na vida da Maria da Penha. Vítima constante de maus tratos do marido, violências que se tornavam cada vez mais graves. Ele chegou inclusive a balear a mulher enquanto ela estava dormindo e depois, na hora que ele foi, lógico, né, que ele foi interrogado para saberem o que tinha acontecido, ele chegou a dizer que foi uma tentativa de assalto. Tudo para se livrar da postura agressiva que ele tinha com ela em vários momentos. Ele foi condenado várias vezes, inocentado depois, até que depois de tanta repercussão desse caso, após muitos debates com o poder legislativo, o executivo e a sociedade de maneira geral, ela conseguiu a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi para o Senado e foi aprovado por unanimidade. Isso significa que todo mundo votou a favor dessa lei, que é a Lei Maria da Penha, que em 2006 foi sancionada pelo presidente da República. Essa lei é uma lei que ajuda a prevenir e punir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, é uma lei específica para garantir esse direito
para as mulheres e ao mesmo tempo o dever das outras pessoas de respeitar as mulheres de maneira geral, sem nenhum tipo de violência. Agora, sabe por que eu estou falando de nenhum tipo de violência? Porque nós sempre pensamos na violência física, na agressão física, mas tem outros tipos de violência. E para ficar um pouco mais leve essa conversa, que é importante a gente saber dessa história, mas que vocês possam refletir sobre tudo isso de uma maneira diferente, eu trouxe para vocês uma proposta interativa mais uma vez, para que nós possamos associar os tipos de violência que nós temos por aí. Vem comigo! Então vamos lá, turma. O meu desafio agora é para experimentarmos uma proposta juntos, pensando nos diferentes tipos de violência que nós temos, porque esse é um assunto que não está apenas relacionado à violência física, que é o que a maioria das pessoas acaba acreditando que seja a violência, tá bom? Então eu vou abrir aqui o aplicativo de jogo, o joguinho que eu montei para vocês, tá? E nesse aplicativo nós temos alguns tipos de violência que vai fazer com que a gente possa ir ganhando pontos aí. É bem parecido com o jogo do milhão. Vamos ver? Então vamos lá. Então a nossa meta é chegar ali na pontuação de 1 milhão. Golpes, ferimentos ou submissões físicas, como puxões, empurrões e imobilizações, vocês acham que é uma violência moral, psicológica, social ou violência física? Olha só quantos tipos nós já temos só nessa primeira informação. Qual vocês escolhem? A, B, C ou D? Então vamos lá. Violência física, vamos ver se nós ganhamos os pontinhos? Isso mesmo. Então, esse tipo, que é o tipo mais comum, nós chamamos de violência física. Agora, ameaça, humilhação, intimidação. Qual das quatro? É uma violência física, moral, psicológica ou social? O que vocês acham? Eu sei que algumas coisas são mais difíceis para vocês compreenderem, mas é importante nesse momento que vocês conheçam os tipos de violência, que consigam identificar quando tudo isso acontece, tá bom? Então, nesse caso aqui, ameaças, humilhações e intimidações, nós temos uma violência psicológica. Agora, valendo aí mais alguns pontinhos. Difamação, calúnia e chantagens. É psicológica, é física, é social, é moral. Quando alguém fala que você é uma coisa que você não é, esse é um tipo de violência, ou quando alguém vai fazer uma chantagem com você, isso é uma violência moral, tá bom? Agora valendo 50 mil. Discriminação, segregação, intolerância, né? Então qualquer tipo de discriminação, não importa qual é uma forma de violência, é uma violência social, tá bom? Agora valendo 250 mil. Abuso, assédio, estupro, exposição da pessoa. É uma violência psicológica, é uma violência física, sexual ou social? O que vocês acham? É uma violência sexual. E valendo agora 1 milhão. Subtração de bens. Quando eu pego alguma coisa que não é minha, eu subtraio isso de outra pessoa. Ou crio uma imposição, uma dependência econômica. Eu acho que a pessoa depende de mim financeiramente para tudo e por isso eu fico pressionando ela a fazer tudo o que eu quero. Violência física, psicológica, sexual ou econômica? Olha, lá em cima já está dizendo, vamos ganhar 1 milhão? Violência econômica. Muito bem, turma. Então, olha só.
Só com essa proposta aqui para poder conversar sobre isso de uma forma um pouco mais leve, vocês conheceram diferentes tipos de violência. Então não é só a agressão física, não. Temos várias situações que são consideradas, classificadas como violência. E hoje vocês descobriram que temos também formas de nos proteger, né? Vocês já sabem que temos os direitos, os deveres e que temos legislação que nos protege aí contra qualquer tipo de violência. Então, como nós estamos falando a semana inteira, temos direitos e também temos deveres. E existem muitas situações que acontecem no nosso dia a dia que nós nem percebemos ou não compreendemos que ela pode se representar numa forma de violência. Será que nós somos violentos com a maneira que nós escrevemos? Com a maneira que nós desenhamos algo? Com a força que nós empunhamos no lápis para fazer um traçado no caderno? Com o jeito que nós falamos com as pessoas? Eu posso ter uma pessoa virando para mim nesse momento e falando assim: eu não quero que você faça isso. E eu responder para essa pessoa: você não quer por quê? Tá maluca? Com esse jeito que eu falo, eu estou sendo tão agressiva quanto a outra pessoa foi comigo. Se diante de uma situação dessa eu falo: tá bom, mas você pode, por gentileza, me explicar por que eu não devo fazer isso neste momento? Isso muda totalmente. Você desconecta toda aquela linha de violência que estava naquela fala e você não pega para você todas aquelas sensações ruins que uma situação de violência verbal, nesse caso, pode ocasionar. Então é importante nós pensarmos em o quanto nossas atitudes, o quanto nós manifestamos tudo isso e o quanto tudo isso pode ser prejudicial para nós e para as outras pessoas, tá bom? Então hoje eu quero que vocês façam uma reflexão diferente. Vocês vão dividir uma folha de caderno aí em duas partes. Em cima você vai fazer um desenho ou escrever algo. Lembra que a gente fez algo parecido a semana passada? Demonstrando uma atitude muito brava, mas muito brava. E embaixo, o seu exercício, o seu desafio é transformar essa situação em uma situação mais tranquila, mais agradável. Você vai querer dizer a mesma coisa, só que você vai fazer isso de uma forma diferente. Vamos experimentar? Então, olha só. Essa já é a síntese do meu desafio para vocês. Vocês vão pensar em diversas situações que podem acontecer no nosso dia a dia e que fazem com que a gente, às vezes, possa ser violento sem intenção, mas sendo violentos. Então, você vai pegar uma situação, você vai escrever ela ou desenhar ela no seu caderno de maneira bem agressiva e embaixo você precisa fazer o exercício de transformar essa situação numa situação mais agradável, querendo dizer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, de uma forma respeitosa, agradável para as pessoas. Nós precisamos tratar as pessoas da maneira que nós gostaríamos que elas nos tratassem. É por isso que todos os dias eu tô aqui cheia de carinho, sempre com um sorriso no rosto, tentando levar as informações dos mais diversos campos aí para vocês, de maneira que gere reflexão, mas que chegue até vocês, mesmo mediados aí pelos recursos tecnológicos, com todo o meu carinho, tá bom? Então pensem nisso e amanhã a Pro espera vocês aqui para mais um dia de histórias. Até amanhã, turma! E aí, galera da EJA, como vocês estão? Desejamos sempre que todos estejam bem. Hoje, na aula de Língua e Cultura Portuguesa, avançaremos mais e vamos aprender sobre complemento nominal. Prestem atenção e ótima aula! Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a usar o complemento nominal. O complemento nominal é mais um termo, é mais uma função sintática que faz parte dos estudos que a gente realiza em português da sintaxe. Perceba que a gente chama esse complemento de termo integrante da oração, ou seja,
embora ele não seja um termo essencial, tal como o sujeito e o predicado, ele integra essa oração e ele não pode ser retirado. Sabe por quê? Porque ele tem um valor semântico, ele tem um valor de significado, de sentido. Diferente de outros termos que muitas vezes eles só acrescentam informações complementares, informações acessórias, no caso do complemento ele integra a oração de modo a contribuir para o significado das palavras. O nome já nos sugere algo, né? Complemento nominal, ou seja, é o complemento dos nomes. Que nomes são esses? Dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios. Então, esse termo, essa função sintática, complementa o sentido de nomes que a gente chama de nomes transitivos, ou seja, são nomes que precisam de complemento. Na gramática, a gente usa transitivo para falar de verbo, então a gente vai ter que fazer algumas distinções nessa aula de hoje para você conseguir aplicar essa função sintática da maneira mais correta possível. Vamos ver aqui. Uma primeira informação sobre o complemento nominal é que a preposição sempre acompanha esse complemento. Isso vai ajudar muito na identificação do complemento nominal, ou seja, quando você perceber a presença de uma preposição, não significa que sempre vai ser um complemento nominal, mas já vai ser um indicativo para a gente. Eu vou te dar outras dicas. Uma outra característica do complemento nominal é que ele se une ao termo ao qual ele se refere sem o auxílio, sem a necessidade de pausa, ou seja, não há alterações de pontuação, não há recorrências novas que alterem essa relação, exatamente porque há a preposição que vai estabelecer essa conexão. Esse termo que complementa o nome também vem sempre à direita do nome ao qual ele complementa. Essas são algumas regrinhas, né? Vira à direita, logo depois do núcleo, com o auxílio da preposição, sem necessidade de pausas ou pontuações específicas. Bom, vamos ver um exemplo aqui, olha só. Os pais têm orgulho dos filhos. Quem tem orgulho de alguém. Nesse caso, orgulho precisa de um complemento. Orgulho dos filhos. O complemento aqui nesse caso é da palavra orgulho, ou seja, a expressão em destaque dos filhos, introduzida por uma preposição, está funcionando como complemento de um nome. A gente chama isso de complemento nominal. Orgulho é um substantivo, ou seja, o substantivo nome foi complementado por essa expressão dos filhos. Dos filhos, que é o complemento nominal. A gente pode dizer que houve uma necessidade de complemento. Se eu dissesse simplesmente que os pais têm orgulho, orgulho de quê? Orgulho de quem? Então, quando eu complemento isso, eu estou introduzindo um complemento nominal. Nesse caso, complementando o sentido de um substantivo. Pode acontecer, e acontece muito com o substantivo, mas pode acontecer também com o advérbio. Vamos ver um exemplo com o advérbio. Olha só. O chá fez bem a modelo. Bom, nesse caso, eu preciso de um complemento aqui para o advérbio bem a, o complemento a modelo. Bem a quem, mal a quem, no caso aqui, um bem a modelo, esse complemento introduzido por meio de uma introdução, completa o sentido do advérbio bem. Então, já vi que eu posso complementar substantivo, que eu posso complementar o nome, que eu posso complementar o advérbio. Nessas classes nominais, substantivo, advérbio, adjetivo, tal como aqui agora, ó. Todos ficaram felizes com a sua chegada. Eu tenho um complemento para a ideia de felicidade aqui. Feliz com a sua chegada, introduzida também com a preposição com. Então, reconheço um nome transitivo, ou seja, reconheço um nome que precisa de preposição, eu acabo reconhecendo, então, a necessidade de um complemento. Existem vários outros exemplos que a gente pode utilizar, lembrando quem são os núcleos do complemento, ou seja, o complemento ele vai ser formado por palavras também, óbvio, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dos filhos a modelo. Nesse caso, o complemento foi formado, além da preposição, foi formado também por um substantivo. A gente diz então que o núcleo do complemento também é um substantivo. Pode vir a ser um pronome, quando eu digo, por exemplo, você está perto de mim. Nesse caso, eu tenho o advérbio perto e eu tenho um complemento que funciona como um pronome, que é o pronome mim. Então, substantivos, pronomes ou até uma oração inteira podem valer como complemento nominal. Quando eu digo, por exemplo, que tenho necessidade de que você me explique o que aconteceu. Olha só, é uma oração complexa, é um período composto. Tenho necessidade de que você me explique o que aconteceu. Quando eu digo isso, o termo necessidade
pede um complemento. Tenho necessidade de algo. Quando eu digo necessidade de que você me explique o que aconteceu, toda essa construção, que é uma oração, ela tem valor de complemento nominal. Então, uma oração inteira pode ter esse valor. A gente diz, então, que o complemento pode ser formado por meio dessas palavras. O núcleo pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser uma oração inteira. E o complemento sempre introduzido pela preposição. Pensa sempre se o nome que vem antes precisa do complemento, porque se ele não precisar, não é um complemento nominal, ou seja, não é um termo integrante. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que geram dúvidas quando a gente estuda as funções sintáticas. O complemento nominal, geralmente, é confundido com o adjunto adnominal. Isso acontece. Até porque, né, gente, os nomes são tão parecidos, essas funções às vezes são tão confusas, que gera de fato esse tipo de dúvida. Vou ajudar você a reconhecer como identificar o complemento e o adjunto e não cometer mais esse tipo de erro. O adjunto adnominal, ele não é integrante da oração, ele é um acessório, ou seja, ele pode estar ou não na oração e a presença dele não vai influenciar absurdamente o significado. Claro, ele vai contribuir semanticamente, mas ele pode ser retirado sem um prejuízo total na compreensão da mensagem. No caso do complemento nominal, eu não posso fazer esse tipo de retirada aleatória, avulsa, porque eu vou prejudicar a mensagem final. Observe, as maiores provas de amor são simples. Eu tenho aqui a expressão as maiores, eu tenho o artigo as, né? Eu tenho o adjetivo maiores, então eu uso esses dois termos para me referir ao substantivo provas. Se eu retirar essas palavras, se eu disser que provas de amor são simples, o significado principal dessa mensagem está respeitado, ou seja, eu não preciso necessariamente dessa construção aqui, desse artigo e desse adjetivo. Nesse caso, eu chamo isso de adjunto adnominal, ou seja, são termos que são colocados junto dos nomes, associados aos nomes, aos substantivos. O substantivo está no núcleo desses adjuntos, porque esses adjuntos se referem ao substantivo, né? Mas não são indispensáveis. Lembra que, no caso da gramática da língua portuguesa, quem geralmente funciona como adjunto adnominal são os adjetivos, os artigos, os numerais e os pronomes. Eu poderia dizer também aqui as minhas provas de amor, ou seja, usaria um pronome possessivo, seriam adjuntos também, apenas um acréscimo, apenas um acessório. Por isso que é legal a gente reconhecer também a função do termo dentro da oração. Quando a gente diz que o predicado é essencial à oração, é essencial porque sem predicado não haveria a presença do verbo, que é o elemento-chave da oração. Assim como o complemento nominal integra, ou seja, ele está ali presente, necessário. Olha esse outro exemplo. Estava ansiosa por uma prova de amor. Nesse caso, a expressão inteira aqui, né? Por uma prova de amor, complementa o sentido de ansiosa. Alguém estava ansiando por algo. O adjetivo ansiosa aqui precisa de um complemento introduzido por preposição que nos indica por que a pessoa estava ansiosa. Então foi um complemento semântico, acrescentou uma informação e esse acréscimo é útil para a minha oração. Então, adjuntos adnominais são acessórios. Complemento nominal é integrante. Essa já é uma distinção. Outra distinção para facilitar a presença da preposição. Os adjuntos adnominais não são introduzidos por preposição, a não ser que seja uma locução adjetiva, mas aí você vai reconhecer facilmente. Perceba que aqui, por exemplo, nós temos uma locução adjetiva, prova de amor, mas esse de amor aqui não complementa de forma indispensável o substantivo provas. Eu tenho aqui um acessório, uma informação a mais sobre essas provas. Aqui teria um valor adjetivo. É diferente, por exemplo, quando eu digo que o mercado é longe de tudo. Esse de tudo aí é um complemento da palavra longe e que acrescenta, não é só um acessório, acrescenta bastante a significação dessa oração. Outra dúvida que surge para muita gente também é a utilização do complemento nominal. As pessoas às vezes confundem com o complemento verbal. Na gramática da língua portuguesa, os complementos verbais são o objeto direto, o objeto indireto, ou seja, quando o verbo ele é transitivo, ou seja,
quando ele precisa de complemento, ele vai ter um complemento introduzido por preposição, e nesse caso a gente vai chamar esse complemento de objeto indireto, ou ele vai ter um complemento acrescentado sem o auxílio da preposição, que a gente chama de objeto direto. Com preposição, indireto. Sem preposição, direto. Só que eu estou falando de verbo. Olha só. Os atletas obedeceram às regras. Vamos começar pelo exemplo de baixo. Os atletas obedeceram às regras. Essa expressão, as regras, completa o sentido de quem? Completa o sentido de obedeceram. Obedeceram é um verbo transitivo porque precisa de complemento. É um verbo que sozinho, se eu disser simplesmente obedeceu. Obedeceu a quem? A não ser que seja a resposta a um contexto, mas aí já é diferente. Dentro de uma oração completa, dentro de um período, os atletas obedeceram às regras. Eu preciso saber, de alguma forma, como complementar o sentido desse verbo. Para complementar o sentido desse verbo, eu uso um objeto indireto. Nesse caso, que quem obedece, nesse caso, obedeceram às regras. Eu tenho aqui uma construção que me ajuda a reconhecer em cima que se trata de um complemento nominal. Por quê? Porque completa um nome e não um verbo. Perceba. Esteja atento aos sinais. Atento é um adjetivo. Atento é um adjetivo. O complemento de adjetivo aqui é a expressão aos sinais. Eu tenho uma preposição, eu tenho um substantivo funcionando como núcleo desse complemento e eu tenho uma necessidade de complementar esta palavra. Esteja atento aos sinais, ou seja, um adjetivo foi complementado, não foi um verbo. Então essa é uma das principais distinções. Quando for o complemento de um verbo, é objeto direto ou indireto. Quando for o complemento de um nome, seja ele um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, é um complemento nominal. Não confundir também com o adjunto adnominal. É importante você reconhecer a necessidade de usar o complemento nominal no seu texto, porque muitas vezes as ideias podem ficar incompletas. E quando o seu texto fica incompleto, a gente prejudica uma função importantíssima da linguagem, que é o quê? Comunicar. Então, na hora que você estiver elaborando um texto, vamos imaginar que você use, por exemplo, a palavra suficiente. O tempo foi suficiente. Suficiente para quê? Então, nesse caso, o suficiente, que é um adjetivo, precisou de um complemento. Ou quando você está escrevendo e usa um advérbio como perto, perto de alguma coisa, então eu preciso de um complemento desse advérbio. Então é necessário fazer esse tipo de ajuste na construção textual para que você não cometa deslizes que prejudiquem a análise da sua oração e a construção da sua oração. Por isso que a gente diz que integra a oração, porque senão, minha gente, você vai construir uma oração pobre, uma oração complicada ou com elementos mal posicionados. Lembre-se disso, ok? Na hora de construir uma oração, você não precisa decorar a função. Estou usando um complemento nominal. Não, você precisa saber complementar os nomes, tal como complementar os verbos ou acrescentar informações, que é o caso do adjunto adnominal, ok? Para a gente encerrar, vamos pensar então nas palavras-chave do complemento nominal. Preposição, está sempre presente. Termo integrante da oração. E o complemento nominal completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios, acrescentando informação a nomes que precisam desse complemento, ou seja, nomes que também de alguma forma são transitivos, ok? Por isso a gente chama de complemento nominal, que foi o tema da aula de hoje, ok? Muito obrigado! E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã eu espero vocês com muito mais às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da Educação. Eu espero vocês amanhã, hein? Até lá! Tchau, tchau!